Olá, estudante! Que alegria estar com vocês em mais uma aula de Sociologia. Eu sou o professor Paulo e hoje vamos iniciar o nosso quarto bimestre. Então, como vocês podem ver, mais um motivo de felicidade, pois estamos iniciando o nosso último semestre letivo. Nós estamos encerrando esse último semestre letivo. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre identidade e interseccionalidade. Esse tema sobre a identidade, ele está presente em 4 semanas do PET volume 4 de Sociologia, que são nas semanas 1, 2, 3 e 4. Então, na aula de hoje, iremos analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas, desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, identificar ações que promovam os direitos humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais. Então, falar sobre identidade é nos reconhecermos enquanto pessoas e também reconhecer o outro que convive conosco. Por isso que falar sobre identidade também é uma forma de superar os preconceitos e violências que existem. Mas nós precisamos entender o que significa essa palavra. Quando falamos de identidade, em que você pensa? É o documento? É a RG que vocês pensam quando a gente fala sobre identidade? Serão as suas características pessoais? O que você tem? O que te diferencia em relação às outras pessoas? Ou é a sua personalidade? Ou seja, a identidade não está relacionada a algo físico, mas aquilo que você é, ou seja, como você age com as outras pessoas, como você pensa. Então, o que realmente podemos definir como parte da nossa identidade? Então, quando falamos de identidade, vários questionamentos são feitos ou várias imagens vêm à nossa cabeça. Então, a partir delas, nós vamos pensar o que significa esse conceito de identidade. Então, a identidade ela é construída a partir das relações que os indivíduos estabelecem com o meio em que vivem, que não é algo fixo, de modo que é transformado continuamente de acordo com as representações sociais que lhes são apresentadas. Então, os indivíduos convivem em determinados contextos, ali eles vão conviver com pessoas que têm comportamentos, têm valores, têm regras, que vão moldar a forma como eles agem e veem o mundo. Mas a partir do momento que esses indivíduos crescem e se relacionam com pessoas diferentes, então a sua identidade, ou seja, sua forma de ver o mundo também é confrontada e ele tem que rever esses valores, essa forma de ver o mundo no qual acredita. Por isso que a identidade ela é construída a partir do meio em que os indivíduos vivem e com o passar do tempo, ela também é transformada. Então, essa forma de construção da identidade, ela ocorre por meio da socialização. Então, a socialização é um momento no qual os indivíduos vão construir o seu jeito de ser, o seu jeito de se relacionar com as pessoas com que vivem desde o nascimento. Então, a gente tem que pensar que ninguém nasce já pronto, nasce fazendo parte da sociedade. Os indivíduos, eles vão se tornar parte daquela sociedade a partir do momento em que estão mantendo relações com outras pessoas que vivem ali. Então, um bebê que nasce no Brasil será diferente de um bebê que nasce na China, porque tem culturas diferentes. Então, são valores culturais que vão fazer parte da vida de cada um desses indivíduos, desde o nascimento, que vão contribuir para a forma como eles vão agir, como eles veem o mundo e a forma como tratam outras pessoas. Então, a partir do momento, ou seja, que nascem por meio do processo de socialização, os indivíduos vão receber do meio externo, ou seja, das pessoas que já estão inseridas ali, que são mais velhas do que ele, vão aprender as regras, os valores, a linguagem, então todos os elementos próprios daquela sociedade e ali aqueles elementos vão se tornar parte da sua identidade.
Com a identidade também apresenta uma realidade dinâmica, como eu falei no início, que ela se transforma com o tempo. Então, no processo de socialização, nós vamos ter um momento que se chama conservação ou transformação das realidades subjetivas. Então, os indivíduos, à medida que vão crescendo, à medida que vão se relacionando com outras pessoas, com outras realidades, com outras formas de ver o mundo, eles também serão questionados. Esse questionamento nem sempre é explícito, mas quando nossa visão de mundo, nossas crenças, elas se relacionam com as crenças dos outros, então nós temos um momento de contraste. Nossas crenças, nossa forma de ver o mundo, elas passam a ser questionadas. Então, nesse momento onde muitos indivíduos começam a conhecer várias pessoas diferentes, eles se começam a questionar sobre a própria visão de mundo. Isso é muito comum, principalmente na adolescência, onde muitas pessoas, muitos jovens, muitos adolescentes, eles começam a ver que a sua visão de mundo é diferente do colega. Então, quem está certo? Será que tem alguém mais certo aí? Então, eles vão questionar o que suas crenças pessoais, sua visão de mundo pessoal, aquilo que sua família prega diariamente e vai refletir se aquilo é válido para a vida ou se aquilo é um elemento, alguma realidade que deve ser superada. Então, quando nesse processo de rever aquilo que acredita, a pessoa pensa, aquilo faz sentido para mim e eu vou continuar seguindo, então a gente tem uma conservação de uma realidade subjetiva. Lembrando que a subjetividade, essa realidade subjetiva, são as crenças, os valores, os costumes, a fé. E quando a pessoa ela é confrontada, ela vê que tem elementos que não fazem sentido para ela e ela quer mudar, ela quer superar aquilo que foi ensinado, então tem uma transformação de uma realidade subjetiva. Então, quando a gente coloca conservação ou transformação dessas realidades subjetivas, nós não estamos qualificando que um modo ou outro é considerado melhor, mas que são processos nos quais os indivíduos se enfrentam à medida que vão se relacionando com outros na sociedade. E quando falamos da nossa identidade, nós podemos pensar em 3 formas de entender as identidades. A primeira se chama identidade legitimadora, quando as instituições que exercem um papel de dominação usam artífices para justificar e propagar seus atos, sendo assim uma característica do nacionalismo. Então, se criam formas de pensar uma identidade nacional, por exemplo. Então, para ser brasileiro, são pensados um conjunto de características, principalmente elementos culturais, para falar que aquilo é próprio do ser brasileiro. Então, toda brasileira, todo brasileiro vão gostar de determinados elementos. Tanto é que esse nacionalismo, essa identidade forte, ele é construído principalmente em momentos totalitários, em momentos de ditadura, para reforçar uma ideologia dominante. Então, junto com o discurso de valorização, por exemplo, do esporte, como na década de 70, em pleno momento de ditadura militar no Brasil, havia uma valorização do esporte como se a seleção brasileira de futebol masculino fossem o símbolo de um nacionalismo brasileiro. Então, o ato de assistir partidas de futebol, principalmente em momentos de Copa do Mundo, representava um poder, uma soberania do Brasil em relação a outros povos. Então, a identidade do brasileiro estava no gostar do futebol, em acompanhar os jogos da seleção brasileira de futebol masculino. E com isso, foi ignorado vários outros esportes que eram praticados por várias brasileiras e brasileiros. Com isso, se ignora que nem toda brasileira ou todo brasileiro gostam desse esporte e que,
para gostar do país, não precisa necessariamente gostar desses elementos culturais que geralmente são impostos, principalmente por uma propaganda governamental. A outra identidade se chama identidade de resistência. São as formas encontradas pelos indivíduos para tomarem frente contra as formas de dominação. Então, diariamente, os indivíduos são confrontados com várias formas de dominação, seja ela do Estado, seja de pessoas que têm um poder aquisitivo maior, pessoas ricas, e que vão usar a influência tanto política, midiática ou financeira para manipular os grupos que são mais fracos nesse sentido. Então, se cria uma identidade de resistência como forma de reagir contra esses grupos. Então, nós vamos ter, por exemplo, o fato de, em determinadas comunidades quilombolas, se criar uma identidade quilombola, uma identidade indígena, uma identidade da periferia. Ou seja, não é uma propaganda para falar que aquele grupo é melhor, mas para mostrar uma visibilidade diante de um poder de dominação. Então, sempre que se tem um projeto de dominação que vai prejudicar um grupo de pessoas ou uma parte da população, geralmente outros vão se reunir e vão mostrar aquilo que eles têm em comum como uma forma de resistência. Então, em Minas Gerais, diante de vários movimentos de infraestrutura, na criação de estradas que acontecem em todo o estado, então muitas pessoas são tiradas de onde moram para dar o lugar para grandes empreendimentos imobiliários ou de infraestrutura para trajeto, para transporte de outras empresas. Então, os grupos que estão sendo prejudicados, eles vão se reunir e vão mostrar a importância daquele grupo, por que aquela região é importante para eles e como a identidade deles é construída naquele território. Então, a identidade de resistência ela surge nesses contextos. A outra é a identidade de projeto, que é quando os indivíduos utilizam materiais culturais no processo de transformação social baseado na sua identidade, sendo exemplo o feminismo ou as discussões do movimento negro. Então, aqueles grupos que estão sendo prejudicados diariamente, no caso do Brasil, como o Brasil tem um machismo estrutural, tem um racismo estrutural, então as mulheres vão se organizar, por exemplo, no movimento feminista, a população negra, diante do racismo estrutural, vai se organizar no movimento negro e ali eles vão criar uma identidade de projeto, ou seja, criar consciência na sociedade como uma forma de superar as violências existentes. Então, os vários grupos que criam uma identidade de projeto, eles também discutem as suas pautas não apenas em momentos específicos, mas como uma forma de mudar a realidade, mudando também as mentalidades. Pois se nós somos herdeiros de um passado colonialista que tinha um pensamento europeu, que demarcava as relações de poder centradas em pessoas brancas, principalmente na figura masculina, então todas as pessoas que não seguem um conjunto de características passaram a ser prejudicadas com o passar do tempo. Então hoje, no movimento contrário, ou seja, no movimento que a gente chama decolonial, de desconstruir essa mentalidade colonial, então vários grupos surgem mostrando reflexões, fazendo a sociedade repensar suas práticas. Quando a gente fala mudar essa relação, não é mudar quem está no âmbito da dominação, não é mudar os dominadores, mas pensar esses grupos que estão exercendo o seu poder sobre outros a partir das suas características. Então, se a gente tem debates sobre
a nossa identidade, como ela é pensada, dos vários grupos que existem, então a gente tem que falar de interseccionalidade, que é um conceito que busca explicar as relações sociais excludentes que se intensificam com a presença de vários marcadores sociais, tais como gênero, raça e classe social. Então, no PET 4 de Sociologia, vocês viram uma abordagem inicial sobre identidade, que foi o que nós falamos, e lá são apresentadas três formas de identidade, que é identidade de gênero, identidade étnico-racial e identidade religiosa. Nós temos que perceber que no nosso cotidiano nós vamos ver pessoas que são diferentes de nós, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista ideológico, que pensam diferente, que veem o mundo de forma diferente. E como eu me relaciono com essa pessoa, com esse outro que é diferente de mim? Como minha identidade ela é confrontada? Como eu me relaciono? E ali, como eu devo conviver com quem pensa diferente de mim, com quem é diferente de mim? Nós devemos entender que as diferenças não devem ser entendidas como ameaças à minha identidade. Elas devem ser respeitadas para o bom convívio entre as pessoas. Então, nós vamos ter três identidades de projeto aqui, de resistência, quando a gente fala de gênero, identidade étnico-racial e de classe social, porque as pessoas, dependendo do lugar que ocupam na sociedade ou das suas características, elas vão ter tratamentos diferentes. Então, numa sociedade machista, nós vamos ver que homens são beneficiados em relação às mulheres. Então, sempre a gente vai ver um homem tendo um tratamento melhor do que a mulher nesses ambientes machistas. E se a gente vive numa sociedade racista, a gente vai ver que as pessoas brancas, elas são beneficiadas em relação às pessoas negras, que são discriminadas e sofrem vários tipos de violência. E devemos acrescentar nessa discussão de interseccionalidade, já que ela junta outros elementos. E se a pessoa ela for branca e homem, em relação a uma pessoa que sofre dois tipos de preconceito, uma mulher negra, então a gente vai ter uma distância maior ainda entre quem é beneficiado e quem é prejudicado nessa sociedade. E isso vai se agravar mais ainda se a gente vive numa sociedade machista, uma sociedade racista e também numa sociedade aporofóbica, isto é, uma sociedade que discrimina cada dia mais as pessoas pobres. Então, se a pessoa é homem, branco, rico, então vai ser alguém que vai estar sempre numa situação privilegiada, principalmente se a gente está falando de pessoas negras, ou se forem mulheres, ou ainda mais se forem mulheres, negras e pobres. Então, o que tem a ver a identidade e a interseccionalidade? Então, a gente tem que ver que, ao trazer a discussão sobre identidade, nós não podemos ignorar outros fatores que fazem parte da vida dos indivíduos. Então, quando algumas pessoas trazem para o debate algumas situações de violência, ela está problematizando a partir da sua realidade. Pois mulheres que lutam pelo feminismo, se elas são brancas ou negras, elas vão ter demandas diferentes. Então, se forem periféricas, tem mais uma demanda. E a gente pode colocar, inclusive, a questão religiosa. Porque a pessoa, às vezes, ela pode ser uma mulher negra, periférica, mas onde ela mora, ela pode ser uma de liderança religiosa. Então, ela não vai sofrer uma discriminação, no caso, se ela fosse de uma religião de matriz africana. Então, tem um ditado iorubá, que eu acho muito bonito, que é ligado às religiões de matriz africana, que fala que a pedra que Exu lançou hoje, ela atingiu um pássaro ontem. Para mostrar que a luta cotidiana das pessoas negras hoje representam a luta pela memória, pelo pertencimento que a população negra teve antes. Então, se sofreram várias violências,
os movimentos negros, os vários movimentos que existem, eles estão lutando pela memória desses antepassados. Então, quando a gente ouve, por exemplo, essa expressão, a gente tem que entender que tem pessoas que têm religiões diferentes da minha. Então, minha forma de ver o mundo é diferente, pois eu falei de uma divindade que joga uma pedra hoje e acerta algo ontem. Porque numa mentalidade europeia, ocidental, que se julga racionalista, vai falar que isso não faz sentido. Ou seja, uma outra forma de julgamento que discrimina mais ainda outras formas de saberes. Então, a gente tem que entender que quando os grupos estão trazendo as suas demandas e debatendo, eles estão resgatando a sua identidade frente à dominação existente. Então, na aula de hoje, aprendemos a analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas, desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação e identificar ações que promovam os direitos humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais. Então, para qualquer dúvida, procure os professores de vocês no aplicativo Conexão Escola e nos vemos na próxima aula.